há situações como exatamente de serem destruídas ou prevalecer as batalhas contra essas igrejas. Mas nesta igreja, não, as portas do inferno não prevalecem. Ok, então, voltando exatamente para o que me pediu fazer agora, eu começaria a apresentar os 5 princípios fundamentais desta edificação, de que nós falamos, ou de que a Bíblia fala. Porque, afinal de contas, quando nós lemos a Bíblia, nos comunica um conhecimento, uma estratégia, uma sabedoria de fazer as coisas. E o Espírito Santo está presente exatamente para nos acompanhar e nos fazer lembrar, assim como também nos ensinar, porque o Espírito Santo ensina também. Quando um indivíduo lê um texto bíblico, você pode até ter um nível de entendimento jamais vista na sua própria história de vida, e jamais vista. Você começa a ver, eu tenho uma abertura do entendimento tal. Quando leio isso aqui, há uma graça de entender certas coisas. E você acaba exatamente fazendo um estudo minucioso e você acaba ter um aproveitamento maior, até que traz isto ao concreto, formando o ministério, ou seja, trabalho. E isso vai ser uma admiração. Se não, aprendi da própria Bíblia. A Bíblia que me falou isso. Mas há quem passou por lá, não chegou até esse nível. Sim. Então, é exatamente o que acontece quando nós investigamos ou quando nós pesquisamos, não é? Isto é, investigamos. Mas, entretanto, venho apresentar aqui 5 princípios fundamentais que enquadram, que são usados na edificação de uma igreja local. De certeza, eu quero desejar a todos os telespectadores e outros que nos escutam que este estudo ajuda-nos muito, nos abrir a mente relativamente à situação de como edificar uma igreja local, que tenha estratégias de alcançar famílias, nações do mundo. Pois é a igreja de Jesus Cristo, da qual Cristo profetizou que as portas do inferno nunca podem prevalecer contra ela. Mas não é somente isto de falar que está escrito isso, mas que estratégias usadas em que naturalmente, ou seja, naturaliza a igreja para que seja aquela que prevalece. Então, eu descobri uma parte disso aqui e me fortaleceu. Então, o primeiro princípio aqui chama-se órgão constitucional. Ou seja, órgãos constitucionais. Os órgãos constitucionais, eles começam com o altar doméstico, assunto que eu falei antes de saída. Ok, sim. Então, altar doméstico é um dos ministérios que fortalece o princípio do órgão chamado órgão constitucional, ou órgãos constitucionais. Portanto, não somente ele, assim como também dos órgãos, do altar doméstico, tem o outro componente, a outra componente, digamos assim, que se chama órgão da célula, ou seja, ministério dos altares, ou seja, ministério de célula dos altares domésticos. Portanto, resumidamente, digamos, altar doméstico, célula dos altares domésticos, circuito de cosmovisão bíblica, assim como também podemos falar de diocese. Veja só para poder falar
do primeiro órgão, que é exatamente o primeiro princípio, é uma lição. É uma lição. Por quê? Porque temos que explicar o que é isso do altar doméstico. Uma vez já fizemos isto. O que é isto de célula dos altares domésticos? O que é isto do circuito da cosmovisão bíblica? E o que é isto da diocese? Mas eu somente apresento isso para só dizer que este princípio fundamental que é para uso de edificação de uma igreja local, ele é constituído por 4 ministérios que constituem os órgãos, ou seja, órgãos constitucionais. E desses bem entendidos, vocês vão ver que estará exatamente a edificar a igreja com os suas próprias composições, que se compara exatamente com a natureza do homem, como Paulo explica, comparando a igreja com o corpo humano, que olha, o corpo é um, mas tem muitos membros, dos quais cada membro tem o seu nome e sua função, mas todos cooperam para o único propósito. E assim a igreja do Senhor deve ser vista desta maneira. Então temos o segundo trata-se do aspecto característicos dos obreiros. Aspectos característicos, maneira de ser e estar dos obreiros. A igreja deve ter ministros, obreiros, mas esses obreiros devem ter maneira de estar, maneira de ser. Eles não podem estar de qualquer maneira como um qualquer. Não podem ser como um qualquer. Então, logo, existem requisitos. A Bíblia está cheia de requisitos para quem se ambiciona ou deseja o episcopado. E a Bíblia diz que excelente obra deseja. Mas, vem aí requisitos. Então, os aspectos que nós temos aqui não deve ser uma admiração, não deve ser vista lida como se fosse exagero, ou seja, heresia. Não é heresia. Pois é necessário que se observe em obreiros requisitos. Neste caso, estamos a falar aqui dos aspectos característicos dos obreiros. Então, um dos aspectos característicos dos obreiros é ser capaz. É ser capaz. Não basta somente desejar o episcopado, mas quando você recebe uma tarefa, é comissionado, não é? Para que faça alguma coisa, deve, antes de mais nada, ser capaz de fazer tal ministério, de fazer tal obra. É o que fala o livro, por exemplo, de Êxodo, que nós vamos mexendo um pouco, mas eu estou a dar uma apresentação. E o outro é ser temente a Deus. O outro é ser o verdadeiro. Imagina só o indivíduo que é convidado para fazer uma oração, não é? Um obreiro, um pastor, um presbítero é convidado para fazer uma oração porque a irmã ou o irmão está necessitado. Sim, vejo já 10 horas. Vejo já 5 minutos. Tantas horas, a hora X, a hora Y. Tudo bem. Mas espera-se naquele momento, nem chega. O que é que aconteceu? Esse obreiro está a falar, falou verdade? Não falou verdade. Então, o que implica isso? De não ser verdadeiro. Então, está aí a situação. Há uma advertência aqui. Seja verdadeiro nas suas próprias palavras. O outro aspecto é ser aborrecedor de avareza. A avareza é o espírito de amor pelo bem material e tudo isso. Nós lidamos com o povo, lidamos com homens, lidamos com mulheres, lidamos com bens materiais, dinheiro, enfim. Agora, se um obreiro não tem espírito aborrecedor da avareza, o que pode acontecer? Há muitos riscos. Ora, encontrado com a mulher de alguém,
porque apreciou mais que sua mulher, não sei. É um exemplo, não é? Ou então pegou o dinheiro de devolver, mas não é seu, é da igreja. Está vendo? Então, logo existe aqui uma observação. Este é o segundo aspecto, ou seja, segundo princípio fundamental. O outro são dons ministeriais. Os dons ministeriais, muitos conhecem que são 5. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Param aí. Mas a Bíblia não tem somente isso. Tem 11, que eu já descobri. E não só na minha investigação, quando você for a ler a Bíblia de edição, a Bíblia pentecostal, de estudo pentecostal, você vai ver em Romanos traz esse tema. Sim, está bem claro mesmo. Então eu louvei muito a Deus quando descobri isso aí. E continuei buscando mais. Eu tenho tudo preparado acerca de tudo isso que eu estou a falar. Eu já fiz livros que falam com detalhes, uma explicação, a definição de cada um deles, enfim, com alguns detalhes, certo? Mas o que quero dizer é que tenho aqui, que eu posso mencionar, são 11, os quais leva exatamente com o seu detalhe. Então, quando chegar a vez, nós vamos falar disso. Ok. E o quinto e último, não é? O quarto e o quinto. O quarto trata-se de dons espirituais. Existe grande diferença dos dons ministeriais, que são indoléveis. Quer dizer, a pessoa nasce com ele. Lembra quando a Bíblia fala de Jeremias? Antes que fosse formado da barriga da sua mãe, eu te conheci e te chamei a profeta antes de você nascer. Então, o que nós podemos entender com isso? Não só exemplo de Jeremias, exemplo de Sansão, exemplo do próprio Jesus, exemplo de muitos deles. Que, afinal de contas, Deus, Ele é quem faz as coisas. A pessoa nasce com um canal ministerial. E isso, descoberto, vai sendo tratado e cresce rapidamente. Porque, afinal de contas, em psicologia falam de predisposição. Não é? Predisposição. Neste caso, a pessoa tem a sua predisposição ou condição inata. Então, na Bíblia também nós encontramos isso, falando de dons ministeriais. Agora, dons espirituais são aqueles que uma vez a pessoa converte, não é? E automaticamente é batizado com o Espírito Santo e vai acontecendo o que Deus vai dar através do seu próprio Espírito Santo. Então, são 9 que nós encontramos com o apóstolo Paulo a explicar em 1 Coríntios, 2 de Coríntios, ao volta de capítulo 12, ele fala disso. Mas, entretanto, o quinto e último princípio são cargos eclesiásticos. Há diferença entre cargos e ministérios, ou seja, dons ministeriais. Mas muitos de nós, das nossas igrejas, nós misturamos. Bom, em parte, estamos a seguir o legado errado, embora seja legado que levou até a nossa existência, mas uma coisa não está a soar bem quando a gente vamos examinar a Sagrada Escritura. Precisamos de melhorar, não é? Precisamos de melhorar. Hoje em dia nós temos telemóveis, mas ontem tivemos o blá blá, não é? Até antes do blá blá tinha aquele com manual. Então, mas é o telefone, continua a comunicação, não é? É a comunicação que a gente tem de telefone, mas veja só, que telefone temos hoje? É o telefone sempre portátil, que sempre anda nas mãos, quer dizer que melhorou-se. Da mesma maneira, nós não podemos estar estagnados, precisamos de melhorar o nosso conhecimento sobre a liderança, sobre a igreja, sobre exatamente a matéria, a teologia de Bíblia,
E eu louvo muito a Deus, porque agora já existem muitas escolas teológicas. Isto é positivo. Então, temos cargos eclesiásticos, nós chamamos de cargos de administração eclesiástica. Que entre eles, eu tenho aqui no lugar de 4, que é diferente de ministérios. Então, esta aqui é a apresentação, que pela graça de Deus, vamos ver o que vamos fazer, mas não tudo hoje. Hoje somente eu me centralizei exatamente para falar do primeiro princípio, que nós já tínhamos, que eu tinha apresentado. Com mais detalhes, eu gostava que o apóstolo pudesse trazer mais conteúdo concernente mesmo a este primeiro princípio. Se refere a qual princípio o apóstolo, no caso em concreto, está a falar ministério do altar doméstico? Não. No altar, células do altar. Não, estou a falar do órgão constitucional. Órgão constitucional. Sim. Então, gostávamos de perceber isso na íntegra. O que isso significa, né? Órgão constitucional. Prevê-se que sejam uma organização ou um grupo que constitui uma igreja local. Então, queríamos perceber com mais detalhes e mais profundeza a respeito deste quesito, apóstolo. Amém. Vamos tratar somente disso, também não é uma coisa pequena, é uma coisa até complexa, não é? Complexa. Vamos abrir a palavra de Deus no Êxodo, capítulos 18, versículos começando no 14. É uma história longa, mas vamos resumir. Moisés saiu libertado, ele e o seu povo, na terra do Egito, a terra de escravidão, lá nos tempos remotos, muito passado. A estatística que eu encontro, ou que nós encontramos, do número que o próprio Moisés tirou do Egito para Canaã, estima-se em 630 mil homens, se memória não me falhar. 630 mil homens, sem contar mulheres nem crianças. Era muito povo que precisava exatamente de um trabalho de equipe e um trabalho estratégico para a liderança e gestão desse povo. Da mesma maneira, temos sido gratificados, nós os líderes atuais, os líderes cristãos, em ter muito povo na nossa congregação. E quando se pergunta, diz, graças a Deus, vieram muitos, mas quantos? Não sabe explicar. Por quê? Alguma coisa está a faltar. E isso que está a faltar tem a ver com a administração eclesiástica. Certo? Então, estamos aqui para despertar as mentes de líderes. Que Moisés aqui, no versículo 4, ele diz assim: vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isto que tu fazes ao povo? Por que te assenta só? E todo o povo está em pé diante de ti desde manhã até a tarde. Então disse Moisés a seu sogro: porque este povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem algum negócio, vem a mim para que eu julgue entre um e o outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. Versículo 17.
O sogro de Moisés disse, o sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que tu fazes. Depois ele explica aqui por que disse que não era bom. And then he explained why it was not. Totalmente disfarçarás, assim tu como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti, tu só não podes fazer. Então, aqui Here estamos a aprender algo we are learning something como matéria, how to como motivação as a motivation de formar of órgãos organs que constituem equipe de trabalho, that makes a team of work porque não é bom trabalhar sozinho. work alone. É onde está a residir a motivação forte dessa lição. Is where Os órgãos the constitucionais organizational formam equipes team de trabalho, work de onde eles organizados where they são orientados are por um guided ou by por uma one pessoa, or by a person. como exatamente o corpo é, How the body muitos is. membros, So many members, cada membro seu nome, each members with their name, cada membro sua tarefa, each name with their task. todos trabalham All works em trabalhos diferentes, different work, mas todos concordam but all no agree que a cabeça manda. in what the mind says. É o que exatamente Deus estava a falar na boca This is what de sogro de Moisés, que é o I Jetro. was speaking to Então, God, father-in-law of Moses. estamos agora com mentes despertadas Now we are with que mind não é bom trabalhar sozinho, which is not good to work alone. porque você Because you e esse povo and these people, vão desfalecer, you vão morrer, you fail or die. porque o povo, Because the por estar à espera de uma pessoa, vai waiting estar just a person who tanto fail. tempo à espera de uma pessoa. Many times waiting Você, a por person, estar a atender a todos, you não vai ter just capacidade assisting all the time. de You ter will not be todos able. eles em todos os momentos, em todos os meses, em todos os anos. You won't have them all the Então, month não é and- bom. and year. It's Então, not good. aprendamos, Let's learn, nós os líderes, leaders. aprendamos Let's learn a trabalhar em equipe. to work in team. Para trabalhar em equipe, To work in há team, uma necessidade de formar it's necessary órgãos que constituem, to make portanto, o corpo, a assembleia, ou seja, essa igreja. body or the assembly or the church. Amém. Está vendo? Então, para isso, To do this, Moisés, sogro de Moisés, the father ele traz uma instrução. he brought instruction. No versículo 18, Verse não, 18, 19, 19, ele diz agora: he said, now, ouve agora a minha voz. listen now my voice. Se você ouvir agora a minha voz, If you listen to my voice, eu te aconselharei I will advise e you, Deus será contigo. and God will be with you. Se tu, pelo povo diante de Deus, If you put people e before te God, leva tuas coisas a Deus. and you give them things to God. Ele começa no versículo 20, He start from verse a dizer: 20, saying, declares os estatutos e as leis, the statutes e faz-lhes saber o caminho em que devem andar, and make them know e a obra the way que they devem need to work, fazer. and the work they need to Neste do. caso, In this case, ele precisaria he would de need fazer isso: to do escolher choose homens men capazes, able, homens men temente a Deus, fear to God, homens men de verdade, true men homens que aborrecem a avareza. that don't like bad things. Então, instruídos perante a Moisés, Instructed by Moses, conhecendo as leis, knowing the law, estatutos, statute, preceitos, enfim, como eles devem trabalhar, as they need to work. em que cada um deles, And each of them, tanto dirija um grupo de 50, and to lead with grupo de 100, team of 100, grupo de 1000, or team of grupo 1000, até grupo de 10. until team É o of que o 10. texto nos fala aqui. This is what the text tells us. Então, para que resolvam problemas pequenos To resolve a small problem, e os problemas maiores,
levam para outro grupo que dirige MIDI, assim sucessivamente até que chegue aos negócios que eles não conseguem, mas o líder máximo pode resolver. Então, quando a gente examina isso, quando examinamos o Novo Testamento, nós vemos que é a preocupação de Deus organizar a sua igreja para poder resistir aos ataques das portas do inferno. Então, se a igreja não fica organizada, vai ficar fragilizada, vai ficar vulnerável, porque nós somos homens. Líder também cansa. Há muitos casos que eu já ouvi falar relativamente à situação de trabalhar, fazer tudo sozinho, quase. Tudo depender de você sozinho. Já não tem tempo de reparar o que está a acontecer, o que está a faltar em casa. Porque você é líder da igreja, é pastor ou apóstolo, sei lá quem for. Mas nós não pode esquecer que você é homem. Não pode esquecer que você é marido de alguém. Não pode esquecer que você é pai de alguém. E esses membros de família, nesses níveis, quando reparam, você não te chama pastor, não te vê como apóstolo. É meu pai, é meu marido, e eu preciso dele aqui em casa. Agora, quando você se ocupa em muitas dessas ocupações, muitas essas tarefas, que momento você tem para atender a situação doméstica? Então, é por aí que a situação torna difícil e complicada. Então, estamos aqui exatamente para o despertar da mente relativamente à gestão, ou seja, a administração eclesiástica, praticamente dita. Em outras palavras, como edificar a igreja, como dirigir a igreja, com estratégias bíblicas e sábias. Então, esse órgão, ele relata o assunto como um exemplo de Jetro para Moisés, que ele aconselhou formar órgãos, grupos de trabalho. Então, um dos grupos que pode constituir este órgão é o tal dito altar doméstico. Gostaria de voltar a ler um pouco o livro está em 2 de Timóteo, capítulo 2 Timóteo, não, 1 de Timóteo, capítulos 3, versículos do número 4. 1 de Timóteo, capítulo 3. Nós temos aqui nos versículos do número 4. Vou ler primeiro 1 e depois salto para 4. Diz que esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Então, estamos para dizer pela palavra de Deus que não é problema ter um cargo, uma responsabilidade na família. Não é problema. Mas pode existir problemas. Por quê? O versículo 4 diz que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda modéstia. Este versículo nos traz uma condição que dá relevância à liderança que você tem, porque começa com um bom exemplo na sua casa. Se você ignora a sua própria casa, como que você vai governar a casa de Deus? Vem aqui a pergunta.
Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Is he going to care the house of God? Então está aqui, está bem claro. It's clear. Entretanto, eu volto a dizer I will back and say que a primeira igreja de um líder that the first church of the leader é exatamente o altar doméstico. is domestic. É a sua própria família. His only family. Se você for exatamente a ter sucesso If you start having da success sua própria casa, of your own house, como um órgão, como fosse uma célula, a ciência fala de célula, né? Um órgão que é base, o fundamento da vida. E neste caso, será isto um auxílio, um fortalecimento para o resto de nível da igreja, porque hão de ver os seus próprios filhos como brilham no Evangelho, they will see your son. como brilham, portanto, na própria ética cristã, a maneira ética, a maneira cristã, como exatamente você ensina em casa. Então não será novidade Will not be quando escuta os seus ensinamentos na igreja, suas pregações na igreja. Não será novidade. Começam a ver, sim senhor, o que esse fala é verdadeiro. it's true. Por quê? Porque a casa dele é um bom exemplo. He's a great. Então é por aqui That's why here onde a gente diz, we say um dos órgãos one of the que deve constituir na edificação da sua própria igreja local é a sua família. Exatamente. Ou seja, são as famílias. Porque quando a gente já fala de altar doméstico, não se fala só para o líder, mas para todos quantos são membros ali. Cada um é pai em sua casa, então que levanta o trabalho de altar doméstico. they need to raise all domestic altar. Agora, o segundo, Second, estamos a dizer que conjunto de altares domésticos numa comunidade, por exemplo, joining all domestic então altar in the community. formam um circuito, ou formam uma conjuntura, ou formam uma comunidade ganha, alcançada para Cristo. A community Por quê? that achieved to Christ. Porque numa comunidade, por exemplo, você ganhou You earn 5 ou 10 famílias, por exemplo. family, for example. Então, se você ensina If you teach a edificação da igreja através dos altares domésticos, domestic altar, imagina só os altares domésticos das 10 famílias numa comunidade em que são funcionáveis, que estão a funcionar, não é? working, Logo, você estará a alcançar uma comunidade inteira you get para Cristo, all the community to Christ. porque aquelas famílias Those families vão influenciar will influence aos outros perto deles. next to them. E em 10 famílias, 10 families, você tem 99,999% percentagens 9 de alcançar na comunidade. of achieving in the community. Estamos a dar exemplo porque também é possível That isso. is also possible. Embora que seja difícil, mas é Although it's possível. hard, but it's possible. Sim. Yes. Essa estratégia This strategy é mais forte is so em que strong deixa as portas do inferno abaixo. that leaves the Nunca pode prevalecer. and they will never get Trabalhar desta maneira, when you as portas do inferno não podem prevalecer, vão cair por terra. will get down Porque naquela comunidade because now could vai ser difícil ouvir ou constatar jovens ladrões, be young that thief prostitutas, or prostitute bêbados. drunk. Consequentemente, os que têm quiosque vão abandonar. Those that have bars Por quê? Porque existe because exists a dinâmica the dynamic de uma liderança of a leadership em que alcança vidas, that nações, saves através de uma lives, estratégia como nations esta. through strategy like Então, this. logo, nós vemos que isso é forte. Quando Deus comunica, This is strong with é porque existe algo muito forte que Ele pretende que o seu povo entenda e implementa. that he wants that Estamos a falar de células. practice. We're speaking about cell. Conjunto dos ministérios dos altares domésticos das famílias constitui uma célula. Domestic altar E essa célula constitutes cell. sai dali num dia Epson K do calendário Day sheet. para cultuar na célula. Go Chega aqui,
Cada um quer partilhar a experiência que aprende em casa nos ministérios altares domésticos. Não vão aprender como ler a Bíblia na célula, porque aprendem em casa. Não vão aprender a cantar na célula, porque aprendem em casa. Não vão principiar com pregações, testemunhar a palavra de Deus, porque fazem em casa nos altares domésticos. E quando chegam na célula, é uma coisa que é para continuidade, é para atingir outro nível. É o fogo. E esse fogo ali vai iluminar toda a comunidade. Célula, que mais ou menos é composto por seus 30, 60 membros, por exemplo. Enquanto o altar doméstico de 1 a um número de agregado familiar. A partir de 2, não, digamos assim, 2 a um número possível de agregado familiar. Mas a célula pode dar o caso de 30 a 60 membros. Vamos falar de membros, não vamos falar de família, vamos falar de membros. Sim. Entretanto, isso por causa da gestão em si. Quando forem muitos, como a Bíblia nos exorta, não é assim? Existe quem tem capacidade de 60, ou de 30, ou de 10, ou de 1000, ou de 50, ou 100, mais para aí assim. Então, vai depender exatamente da maneira como as coisas podem funcionar, mas desde que tenha domínio ou mesmo capacidade de gerir 60 ou 30 ou mais. Mas célula tem que ser resultado dos altares domésticos. Agora eu quero deixar um desafio. O desafio que eu tenho é crítico. Sim. Muitas das vezes as nossas células não são o resultado dos altares domésticos. São resultados do que, apóstolo? Por exemplo. O que acontece é que é um trabalho, e todo trabalho realmente requer sacrifício, requer sabedoria. Não estou a dizer que não são células, mas era preciso observar algo. Vou dar um exemplo. Um filho se converte, vem e pertence a uma célula Y, ou célula 01, 02, conforme a nomenclatura. Mas só quando volta a casa, tem pais ímpios. Sim. Não é porque é importante, é muito importante. Muito importante. Mas repara só, um filho que tem pais ímpios na célula e um filho que tem um pai cristão, mas que faz funcionar esse método. O que você pode achar sendo vantagem e desvantagens? Ora, vejamos. Eu já encarei muitos problemas porque os pais que não são cristãos proíbem seus filhos virem à célula, porque começa das 18 horas até as 20, por exemplo. Mas aceita os filhos ir à boate, amanhecer, mas para a igreja impedem. Imagina só em comparação com um filho de um cristão em que na sua casa tem altar doméstico. Os pais estão bem cientes do que está a fazer. Essa é a desvantagem e a vantagem, não é? Repara só que a maior parte dos filhos assim acabam retrocedendo, acabam vacilando a sua fé, porque não tem o encorajamento. Enquanto do outro lado pode ter encorajamento, desde que os pais tenham este método. No meu caso, por exemplo, eu dou exemplo de mim mesmo e de alguns que também procuram andar desta maneira. Então, temos encorajamento para os nossos filhos, fortalecer espiritualmente, porque nós funcionamos o altar doméstico em casa. Consequentemente, temos filhos, que mais sejam muito ou poucos, mas
em que o mundo acha que o Mandava é sorteado. Não estou sorteado. Eu não vivo nas sortes. Eu vivo pela fé. Eu faço as coisas produzindo a obra de fé. É quando completamente surge o que for a surgir e que glorifica o Deus, porque em casa a gente encoraja. Não porque esses filhos não pecam. Pecam, até tem desejo de pecar. É verdade, tem prazer de pecar, porque lá em casa não consegue pecar. Certo! Mas o que acontece? Quando vai lá, peca, e todo o pecado é doce na boca e amarga no estômago. Faça a expressão. Faça a expressão. Por quê? Porque o diabo vem para roubar, matar e destruir. Tarde ou cedo ele vai começar a ver que não. O que estou a fazer, estou a contradizer preceitos da casa, regras de casa. E o que estou a ver já é algo que vem contra mim. Então, esta pessoa facilmente pode recuar. Por quê? Porque ele já conhecia a verdade. É aquilo que a Bíblia diz: quando ensina o seu filho enquanto pequeno, mesmo crescendo não vai desviar. Portanto, essa é a linguagem bíblica. Mas, mesmo desviando, facilmente ele recua. Eu acredito por filho pródigo. A Bíblia fala do filho, dá exemplo daquela parábola do filho pródigo. O filho pródigo, ele começou a notar facilmente, porque tinha provado a benevolência em casa dos seus pais, em relação a onde estava já. Dizia ele, preferia voltar para ser como se fosse empregado, porque pecou contra seu pai. Por quê? Porque até os empregados gozam do reino. Gozam do reino. E já viu? Então, este é um dos exemplos do que tece o altar doméstico, as células. Eu falo aqui do circuito de cosmovisão bíblica. Eu quero falar francamente, não porque essas linguagens podem encontrar assim como está na Bíblia, não é isso. Mas a estratégia em si está na Bíblia. Então, acaba cada um dizer o nome que quiser, mas que está no parênteses bíblico, não é? Se me percebe. Então, existe um caso em que é fruto das células também. As células são frutos do altar doméstico, mas também os circuitos também são frutos das células. O assunto vai crescer, as células vão crescer, acaba se transformando realmente naquilo que nós chamamos de zona ou igreja local. Então, igreja local devia ter uma noção em termos de efetividade, em termos de pessoa, em termos de número, porque de certa maneira precisamos partilhar as responsabilidades. De certo ponto acabamos de não sermos capazes. Mas se for realmente a organizar e trabalhar no sentido de que os membros, as direções consigam beber esta visão de que número Y, entre número Y e K, isso é uma célula. Deixamos do altar doméstico porque se trata de família, não é? Então, a partir do número Y, como eu dizia, que a célula não deve ter muitas pessoas, porque quem pode dirigir células são diáconos, por exemplo. Presbítero, até certo ponto, pode não estar lá, mas os presbíteros, diáconos podem dirigir. Ou simples obreiro que está destacado, não é? Entretanto, muita coisa não pode fazer na célula, tem que ser feito no outro nível. Está a ver? Então, aquilo que nós chamamos de zona, ou chamamos de igreja local, certo? É a igreja local. Mas um dos pontos que me desafia bastante nesse assunto
é de alcance às nações. Alcançar nações. Para mim, nações começa a te falar de famílias, tribos, classes, não sei, por aí. Yeah. Então, Jesus, ele comissiona para chegar aos confins do mundo. Em outras palavras, quando a gente for a desafiarmos em procurar saber a estatística mundial, por exemplo, de alcançados pelo Evangelho, vemos que o cristianismo ainda tem muito a fazer. Muito a fazer. Existe aqui uma língua passe, aqui alguém já me conversou comigo, aqui em Marromeu, aqui, disse que é uma zona de Malinga Passe. Eu ainda não cheguei lá, mas alguém já me falou isso. E assim como falamos de outras zonas, outros recônditos das nossos distritos, nossas províncias, em que as pessoas vivem em superstição extrema por causa de falta desse evangelho que nós temos. E a falta do evangelho que nós temos porque não existe quem pregasse lá. Bom, eu estou a sair agora, cheguei no sábado. Estou a sair agora de Machanga, estou a sair agora de Mambone. Não porque não tenham ouvido o evangelho lá, mas que evangelho tradicional. Em que depois de participar do culto, vai no Mantique. Sabe o que é Mantique, né? Não. Mantique é batuque, danças de majoca, danças de demônios, de curandeirismo, por aí. Saiu da igreja, então não tem nada a fazer em casa, vai uma joca. Imaginou? Existe aqui em Mambone, existe isso, aqui em Machanga existe isso. Por quê? Porque aquele povo levou o legado dos curandeiros famosos do tempo. Eu conheci um curandeiro em Machanga chamado Zava, Mabori, são nomes esses. Mafuo, são nomes, e muitos outros. O que aconteceu com eles? Eles, no tempo deles, tiveram filhos, netos, sobrinhos e muitos outros que sustentavam com dinheiro de majoca, aquele dinheiro de curandeirismo, não é? Então, esses membros familiares acreditaram naquele curandeiro, acreditaram naqueles demônios, acreditaram naqueles espíritos, acreditaram naquela vida tradicional e supersticiosa. E quem eram? Eram crianças. Eles ficam a crescer com aquele legado de demônios, legado de cultura tradicional e supersticiosa. E hoje não é uma surpresa para mim, para os outros sim, ter um professor licenciado e professor. O mesmo licenciado e professor é pastor. É normal, né? Mas vou lhe dizer mais uma outra coisa. É curandeiro. Já imaginou? Por quê? Porque ele é o resultado, isto é, cresceu numa família em que se acredita isso. Pode ser um pastor, ao mesmo tempo curandeiro, ao mesmo tempo professor, porque ele aprendeu e vai ensinar no seu serviço lá, a escola secundária, sei lá, primária, volta é o curandeiro. Então, isso entristece a cada um de nós. Não estou a dar exemplo assim aérea ou suposição. Estou a falar do assunto de pessoa que eu conheço, de onde estou a sair. Eu era vizinho dele onde eu estava hospedado. E a dizer, aquele prédio ali é do curandeiro, professor e pastor. Então, estamos a dizer que a coisa que está aqui devia exatamente ser revisto algo que tem a ver com
a responsabilidade capaz. Capaz por quê? Porque em parte também há uma boa divisão, há uma boa administração eclesiástica, dando em conta em que a gente consegue notar onde se começa o altar doméstico, onde termina o altar doméstico, onde começa a célula do altar doméstico, onde termina a célula dos altares domésticos, onde começa o circuito, ou seja, a zona, onde termina, e onde começa a tal da igreja local. Porque para mim, a igreja local, ambiciosamente eu tenho dito assim, devia ser, embora que a Bíblia fala, sustenta, onde estiver 2, 3 pessoas, aí está o Jesus, não é? E nós dissemos que isso é uma igreja. Sim, é uma igreja, uma reunião. Mas em termos de alcance, em termos de uma visão de alcançar a muitos, a igreja local devia ter... eu não quero exagerar, mas eu quero lhe dizer algo. Ponto de partida, a estatística de quando começamos. Então, a igreja local devia ter 15.500 membros. Veja só isso. Não, ok, estamos a falar da estatística a partir de 1 a número de membros familiares de 30. Veja só, faz 30 vezes 15, por exemplo. 15 o quê? 15 famílias. Dá quanto? Dá 490, se não me engano. E faz 490 vezes 15, dá os seus 9.000, não sei quantos, e por aí, e esse vezes 15 de novo vai crescendo. Então, para dar a entender o seguinte, que esses 15.000 e tal, também não só se conta em povo, em membros simples, mas também se conta nos obreiros. Você vai ver que, tratando desta maneira a igreja, em órgãos constitucionais, você que é líder máximo, vai lidar com obreiros. Só obreiros é uma assembleia forte. Sim, você lida com líderes, obreiros desses níveis. Você instrui como exatamente deve ser trabalhado. Reabilita eles, fortalece eles espiritualmente, desafia eles para o mais trabalho daquilo que você realmente tem para dar. Está a imaginar? Está a trabalhar para líderes, e cada líder representa dezenas ou centenas de pessoas. E quando sai lá o seu discurso, a sua mensagem, a sua instrução vai para milhares de pessoas. Isso é que concorre exatamente a uma incumbência de alcançar a muitos. Porque desta maneira estaríamos a reparar, em comparação com a divisão política administrativa, ou administração política, como posso dizer, qual é a linguagem que a gente tem aqui, não é? Temos distrito da beira, temos por aí assim. Você pode imaginar que nesse número ali você vai atingir distritos. E Maringá vai ser incluído na sua liderança. Mopeia vai ser incluído na sua liderança. Então você vai formar a sua divisão eclesiástica, independentemente de ter a divisão política do país. Sim, é isso que se chama alcance, mas com uma estratégia forte em que as portas do inferno nunca podem prevalecer contra a sua igreja, como a igreja de Cristo. Então este é um raciocínio, é uma planificação, é uma visão que ela, entendida, pode ser melhorada, não é? E implementada. E isso vai dar tanto certo, porque essa é a visão não de uma pessoa, é de Deus, de Cristo. Então, para dar a entender o seguinte, que a diocese tem a ver com a igreja local, é mesmo que dizer a igreja local. Então, mais ou menos, em resumo, diria que seria o tal primeiro princípio fundamental de edificação de uma igreja local. Falhando estes
aspectos ou estes assuntos, apóstolo, a igreja pode ter um crescimento deficiente, tanto que o apóstolo falou também que as células ou os circuitos ou os altares domésticos instruem as pessoas, as crianças, os filhos a cantarem, a pregar, sendo que algumas igrejas já ensinam a pregar num culto público, num culto de celebração e palavra, né? Estes aspectos são ultrapassados e vê-se um neófito, um caso em concreto, a ministrar ou a pregar numa congregação, numa Assembleia dos Santos. Então estes aspectos devem ser considerados, apóstolo. Porque diz que aprendemos na célula, até não na célula. Em casa, vamos aplicar o que aprendemos nos circuitos, né, familiares, na igreja, na célula. Da célula, assim sucessivamente. Acima de tudo, o apóstolo falou, deve formar bastante, que é formar, equipar os líderes, os pastores, a direção ou a liderança a caminhar nessa cosmovisão. Amém, amém, Marcelo. Entendo que está a apanhar o fio de pensamento, né? De certeza, Marcelo. Estratégia tem a ver com a sabedoria. E a sabedoria vem do alto. Muitos de nós entendemos mal e completamente nos colocamos erradamente. Eu lembro o que o Paulo dizia, por exemplo, no Atos dos Apóstolos, no capítulo dos seus 20. Uma coisa que me recordo do que ele falou. Ele, quando encontrou com os presbíteros, ou seja, os anciãos, ele disse: lembrem o que exatamente o Espírito Santo vos fez a vocês. Vos constituiu episcopado, bispos, mas recordem que vocês precisam descuidar de vós mesmos e do povo. Lembrem-se quanto fiz de casa em casa que eu ministrei a palavra de Deus. Mas quem era o Paulo? Apóstolo de Jesus Cristo, eleito por o dedo de Deus. Quando ia a Damasco para poder dizimar vidas, e ele, pelo esplendor, caiu, ficou cego. Ouviu uma voz a dizer: por que me persegues? E ele pergunta: quem é o Senhor? Cristo a quem tu persegues. É duro para ti rescatrar contra aguilhões. Está a imaginar? Eu quero só fazer recordar que foi Jesus quem escolheu. Não está a dizer que nós não somos escolhidos por Deus, mas repara só a vantagem de entender o que faz, de entender o que você é. Paulo era um dos que era entendido sobre o que fazia. Ser apóstolo não é nenhum cargo, é um ministério, é um trabalho. Ser profeta é trabalho, ser pastor é trabalho. Enfim, os ministérios são trabalhos. Igreja não é ministério. Igreja é um governo do céu, governo do reino de Deus, vínculo do qual ele leva consigo mesmo, dentro de si, os ocupadores, isso é, como se chama, os tripulantes. Não é assim?
Então, igreja tem ministérios. Igreja não é ministério. Igreja tem ministérios. And you have ministers. Esses ministérios precisam de trabalhar, mas trabalhar entendendo o que cada ministério tem por obrigação e qual é o seu limite. The obligation and limit. Mas o que estou a falar? What I'm speaking. Eu estou para fazer uma chamada de atenção, despertar mentes. Eu sei que muitas mentes estão bem despertadas, muito mais avançadas, que parece quando me pode examinar o que estou a dizer What I'm speaking. como estivesse ultrapassado. Mas eu não estou ultrapassado. Eu não estou ultrapassado. Eu estou dentro do contexto e bem atualizado, com estratégias bíblicas. With the Bible's strategy. Então, muitos de nós nem têm tempo They don't have time em casa at home. com a sua família. Their family. Se não tem tempo com a sua família, quando chega, sei lá, está a dormir, está fazendo não sei o quê. Sleeping, doing that. E os filhos, Their son. onde passam? Where do they? Dão somente programas televisivos. They just give time to Tem watch telefones, cell phones. os telefones esses e tais inteligentes, como dizem, Cell phones. né? Smartphone, né? Smartphones. Aham. E lá estão a navegar, lá estão a assistir. Assistir o quê? Watching what? Quem está lá para ver? Who is there? Mesmo vendo, Even já estão viciados. Quem deu o telefone? O smartphone. gave them cell phone. Então, este é um pormenor This is something. que, descuidando um pouco, estraga a nação. If you do Que not aquele seu filho há de ser presidente amanhã, break, há de ser enfermeira amanhã, há de ser governador amanhã, há de ser isso, há de ser cantor. Que cantor vai ser? what kind Mundano. of going to be from tomorrow? Então, estou para dizer o seguinte: To say, que seria bom would be good que repensássemos, to think, reorganizássemos, reorganize ter igreja que dirige that you lead como resultado as a result do bom governo em casa. of a good government at home. Glory to Jesus. Sim, porque desta maneira você terá ajuda. A sua própria esposa vai ser uma grande adjuntora, não só nas questões domésticas, mas como também as questões ministeriais. As a ministerial. Porque você tem tempo em casa. Because you have time at home. Ela tem assumido pequenas coisas em casa. She has E que lá na igreja, lá, se for assumir, serão grandes coisas. A minha esposa daughter will be a big não deal. tem muita escolaridade. My wife, she doesn't have Não tem muita escolaridade. a high level of school. Mas ela é evangelista. Onde aprendeu isso? Em minha casa. Does she learn that Sim. from home? Yes. Como chegamos de ver ela evangelista? Ações. How we saw her like it was. O que dava às pessoas, o que dá às pessoas? What was she giving? O que aprende? Ponto de partida em casa. Não só da minha boca, a minha maneira de ser. Muitas das nossas esposas não acreditam que pregamos porque não acreditam em você. Yes, apóstolo. Sim, Yes. não acreditam em você. Don't believe in you. Você é bom, é um anjo. You were Na igreja, no povo, diante do povo, você é anjo. You were angel. Mas em casa é um demônio. You were a demon. My God. Sim, é um demônio autêntico. You were a Você nem tem conversa, não tem não sei quantos, só dá ordens por aí. Ok, não é mal dar ordem, mas é preciso uma boa comunicação com a sua família. É preciso que você se torne sacerdote espiritual da sua casa. spiritual in your house. Você é provedor, tudo bem. Protetor, tudo bem. Protected, great. Mas também tem que ser sacerdote But also need to be da sua wise própria família, of your own family, que é a área espiritual. which is spiritual area. Ok, não sei se fui ao encontro da